Essa semana nós falamos aqui no Bom Dia sobre a pesquisa feita pelo Instituto Mato Grossense de Pesquisa Agropecuária sobre as dificuldades da maioria dos produtores de soja para cobrirem os custos de produção da safra. Esse é o assunto de hoje da coluna de Gustavo de Oliveira. Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos vocês em casa. E a gente fala tanto tempo aqui, né? Chove, não chove, o estado tão grande, com tantas regiões. E a chuva, ou melhor, a falta de chuvas, deixou um prejuízo grande na safra agrícola desse ano. A gente tem uma relação muito íntima com o agronegócio e, a princípio, inclusive, com a produção de soja. Então, é um assunto que interessa para todos nós vamos entender juntos por quê. Principalmente porque o agronegócio é o carro-chefe da economia mato-grossense. Para que a gente tenha ideia, o agro no Brasil inteiro responde por quase um quarto da riqueza produzida no país, o nosso PIB. E Mato Grosso é o maior estado quando nós falamos dessa produção agropecuária. Quão grande é Mato Grosso? Olha, o Ministério da Agricultura fez um levantamento falando sobre os 100 maiores municípios produtores de agropecuária no Brasil. E adivinhe, Mato Grosso tem 41 entre esses 100. Mais do que isso, a gente preparou uma arte para mostrar para vocês que dos 10 maiores municípios, 3 estão em Mato Grosso. Sorriso, Campo Novo do Parecis e Sapezal são os 3 maiores municípios produtores do agronegócio brasileiro. Municípios como Sorriso, gente, não é só o maior do Brasil, é um dos maiores do mundo. Alguns estudos apontam que é o maior município produtor de soja do mundo inteiro. E a importância disso na nossa economia é muito grande. Primeiro porque, mesmo que você não tenha nada a ver diretamente com esse grande agronegócio mato-grossense, é importante que você saiba que, através da renda que vem da exportação de soja, de milho, a nossa economia recebe muitos recursos. Esses recursos vão, por exemplo, para alguns impostos e taxas para prestar serviços públicos, construção de estradas, para que a gente possa construir hospitais, escolas e tantos outros. E toda vez que a produção agropecuária cai, a arrecadação dessas taxas e impostos cai e aí o governo tem menos recursos para investir. Mas, além disso, a irrigação que a receita dessa produção agropecuária faz na nossa economia movimenta desde o comércio local até as indústrias e diversas outras engrenagens da nossa economia. Isso quer dizer o seguinte: quando o agro vai mal, a economia de Mato Grosso, como um todo, tende a ir mal. E a preocupação é muito grande. A falta de chuvas ou a chegada tardia delas no ano passado comprometeu muito a produção de soja no estado e fez com que os produtores tivessem uma perda de produtividade. Olha, os produtores estavam acostumados aí com patamares de mais ou menos 60 sacas de soja por hectare de produtividade e essa produtividade desceu para níveis de 50, às vezes até abaixo disso. E com isso, os produtores não têm renda suficiente, porque além da produtividade ter caído, a cotação da soja no mercado internacional caiu e eles estão muito preocupados. Não só em pagar as contas que eles já têm da safra anterior, como é que vão financiar a próxima safra. E para isso, a gente foi ouvir um representante da AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho no estado de Mato Grosso. A AproSoja Mato Grosso, já preocupada antes mesmo que a safra ganhasse corpo, enviou para o Ministério da Agricultura uma carta solicitando aí 500 milhões de reais para o rolamento de dívidas, mais 1,95 bilhões de dólares, com juro de 5,5% ao ano e 5 anos de prazo para pagar com 1 ano de carência, e também mais 1,05 bi de reais para equalização de juro agrícola, para que não houvesse taxa maior que 7% nas operações em reais, também com 1 ano de carência e 5 anos para pagar, considerando que é a maior crise hídrica que o estado já enfrentou nos últimos 30 anos. A AproSoja Mato Grosso também atuou junto aos municípios, dando subsídio para os pedidos dos decretos de emergência nos municípios afetados pela seca, onde que há áreas significativas de produção de soja e milho, e também a AproSoja tem atuado diante de tudo que for possível junto ao Ministério da Agricultura, Secretaria de Política Agrícola, fazendo esses pedidos para os produtores de Mato Grosso. Olha, a crise é tão séria
que ela não está mais restrita só aos produtores de soja, que agora precisam aí viabilizar a segunda safra, que às vezes é de milho, de algodão, precisam cuidar do pagamento das dívidas que vencem agora em 2024 e precisam se financiar para que a próxima safra, o próximo ano, possa ser de alta produtividade. Com menos recursos, se nada for feito, esses produtores vão ter que escolher entre plantar áreas maiores, mas consumir menos insumos, menos adubo e, com isso, continuar com uma produtividade muito baixa, o que é ruim para o estado inteiro, ou reduzir as suas áreas plantadas. Essa articulação, principalmente do poder estadual, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, com os atores do setor financeiro, ela é fundamental não só para ajudar o nosso agronegócio, mas também para dar uma mão para toda a economia. E é fundamental também que a gente tenha em mente que nesses municípios, que são os campeões de produção agrícola, existem muitos pequenos empresários, existem muitos trabalhadores, existem muitos atores da economia local que também vão precisar de socorro. Eles não plantam soja, mas eles precisam também de políticas públicas para que eles possam, vendendo menos para esses produtores, tendo menos dinheiro girando em toda a economia, eles possam vencer esse ano, que sem dúvida vai ser muito difícil, mas que a gente sabe é uma situação temporária. Principalmente porque as previsões para os próximos anos e principalmente para essa safra 2024-2025 é muito otimista em termos de produtividade. Então, o que nós precisamos nesse momento é de políticas para socorrer emergencialmente e esperar dias melhores para a produção e para os custos aqui em Mato Grosso. E é importante a gente ressaltar que toda essa análise que o Gustavo fez, isso impacta muito diretamente na vida da gente, de quem não tem nada a ver com a produção de soja. Porque o agronegócio é um grande irrigador da nossa economia. E toda vez que ele vai mal, a economia como um todo tende a sofrer. Então, a gente está de olho nesse assunto, conversando muito com esses municípios mais afetados e sempre a gente vai trazer isso aqui de volta e como é que o desdobramento das soluções para essa crise está sendo implementado aqui no estado para que a gente possa ter um Mato Grosso que cresce bastante. É do interesse de todos nós, né, gente? Gustavo, muito bom. Um abraço. Bom dia, ótima quinta para todos vocês.